de falar do assunto desse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários a risada de vocês pro Corinthians. Agora que vocês já quebraram a tecla K do seu teclado, eu vou falar os assuntos desse vídeo para você ficar ligado. Primeiro vamos falar do Kaká, já temos data para começar as tratativas dele de negociação. Depois vamos falar do Fernando Bob, será que São Paulo ainda está interessado nele? Falaram muito por aí também do Boi Bandido e do Pato, conversei com a diretoria do futebol e vou falar sobre esses nomes. Vamos conversar de lateral, o Júnior Tavares não deve ficar para São Paulo, vou te contar por quê, para onde ele pode ir. Vou te falar também do futuro do Buffarini. Já que estamos falando de lateral, eu vou te contar um pouquinho sobre o Reinaldo, para onde ele vai em 2018. Primeira mão, hein? Vou te falar do goleiro Walter. Disseram por aí que ele tinha fechado com o São Paulo. Te conto se é verdade ou mentira. Vamos falar também do Zeca do Santos, que o São Paulo tá monitorando. Mas antes, você já sabe que eu vou pedir para você deixar um like aqui embaixo. Deixar suas perguntas nos comentários, que eu vim aqui para respondê-las. Também vou pedir para você se inscrever no nosso canal para você receber em primeira mão todas as notícias da janela de transferência. Fica aí ligado. Pessoal, a primeira notícia que eu vou contar é do Walter, o goleiro do Corinthians, porque deu maior reboliço aí sobre o nome dele essa semana. Bom, o jornalista João Paulo Capelani, que é da Rádio Bandeirantes, anunciou o Walter como certo no São Paulo. Disse inclusive que já estavam acertados ambas as partes, apalavrados, estaria tudo certo para 2018. O engraçado é que ele disse isso na sexta-feira pré-clássico contra o Santos, assim, jogo super importante. Fato que irritou a diretoria, uma notícia dessa, né, pro Sidão, que enfrentar um clássico não repercutiu bem. Então eu conversei com o Vinícius Pinotti, que não gostou nada dessa notícia que saiu na sexta-feira, e falou: Laila, pode desmentir, não é verdade, não temos nada com o Walter, não estamos apalavrados, sequer temos uma conversa avançada com o goleiro. Existem outros nomes para a posição que nós estamos olhando. Só em dezembro que nós vamos ter certeza se será o Walter ou outro nome. Não existe nada sequer avançado. É um nome descartado? Não. São Paulo já teve interesse, fez proposta no meio do ano, não deu certo. Pode ser que em dezembro ainda vá atrás do Walter, mas agora não tem nada acertado e não está em conversa adiantada com o goleiro. O que o São Paulo quer agora é dar apoio absoluto ao Sidão até o final do Campeonato Brasileiro. Já que estamos falando de 2018, vamos falar de Kaká. Tenho duas notícias rapidinhas para falar do Kaká. Primeiramente, o São Bento de Sorocaba anunciou que irá tentar trazer o Kaká para 2018. Tanto o presidente do clube quanto o técnico deram entrevista sobre o assunto. Lá o pessoal do São Bento acredita que o Kaká traria muitos patrocinadores se viesse para o clube. Então o treinador já disse que é bem-vindo, o presidente disse que seria um ótimo investimento e tentarão o Kaká. Lembrando que o Kaká deu uma entrevista lá atrás, uns 2, 3 meses atrás, dizendo que no Brasil só atuaria no São Paulo. Ele não descarta a possibilidade de encerrar a carreira na China ou em algum outro polo aí do mundo, mas aqui no Brasil, segundo ele disse antes, só jogaria no São Paulo. Porém, existe esse interesse aí de São Bento. Agora falando do Kaká no São Paulo, o Leco se pronunciou sobre o assunto. Diz que a partir de dezembro, quando encerrar o Campeonato Brasileiro, começarão as tratativas. Porque agora, né, estamos nessa luta, começou a reação do São Paulo, vencemos o Clássico, foi uma rodada muito importante. E o São Paulo está focado nisso. Quem sabe até tentar uma vaga aí em Libertadores, vamos sonhar alto, não custa nada, né? Mas a partir de dezembro começarão, de fato, as tratativas com o Kaká. E os principais pontos que o Leco quer ver com o Kaká são salário, porque ele ganhava muito bem lá no Orlando City. Era assim um salário que não dá para comparar aqui no Brasil, ninguém ganha igual. Histórico de lesões, quer saber como tá a forma física do Kaká. Embora já até o Turibe já tenha falado, o Leco quer que ele passe por exames aqui no São Paulo. Depois de feito isso, quer tratar se vai ficar mais um ano, se ele aguenta jogar todos os jogos. Tem uma conversa aí para trazê-lo para 2018. Vamos torcer para dar tudo certo. Pessoal, vamos falar de lateral esquerdo, vamos falar de Júnior Tavares. E aí agora o São Paulo vai entrar numa busca muito importante depois dessa notícia. O Júnior Tavares anunciou que não deve ficar no São Paulo em 2018. O empresário dele disse que tem mais de uma proposta em mãos da Europa e que o jogador tem sonho de jogar lá e até o final de novembro deve escolher o seu destino.
Segundo o jogador, por enquanto ele está focado aqui no São Paulo, nessa luta de reação que o time se encontra, em ajudar os companheiros. Porém, até o final de novembro ele deve escolher um time da Europa e avisar o São Paulo que não ficará em 2018. Lembrando que no meio do ano ele disse não para o Zenit da Rússia e para o Ajax da Holanda. E no mesmo meio de ano que ele disse não para essas duas propostas, ele renovou com o São Paulo. Então a multa dele tá maior, se realmente ele for comprado por outro time, vem um dinheiro bom aí que pode ser investido em outro lateral esquerdo, porque o Edmar, que veio por empréstimo do Cruzeiro, também vai embora em dezembro. E aí, se o Júnior Tavares realmente sair, não teremos mais lateral esquerdo. Outro lateral que também deve deixar o Brasil é o Buffarini. O empresário dele falou sobre o assunto essa semana, disse que também tem algumas propostas em mãos de fora do país. Não quis dizer se aqui na América do Sul, se na Europa, mas ele disse que tem mais uma proposta também, que o Buffarini está analisando para onde ele prefere ir e que depois do Campeonato Brasileiro também deve anunciar que o Buffarini provavelmente não fique. Então são dois laterais que podem ir embora até dezembro. Pessoal, agora o Zeca, o nome que surgiu essa semana, lateral do Santos, entrou na justiça contra o Santos. Depois que ele fez isso, Palmeiras, Corinthians e São Paulo passaram a acompanhar a situação. Ele entrou na justiça contra o Santos pedindo rescisão contratual. O jogador alega que o Santos não depositou o FGTS dele, em primeiro lugar, que seria uma quebra de contrato, mas também ele alega que o Santos não o apoiou quando ele e o Lucas Lima quase foram agredidos por torcedores da organizada do Santos num desembarque voltando do jogo contra o Sport de Recife. Então eles estavam no aeroporto, não estavam bem, a organizada do Santos foi pra cima dos jogadores e o Zeca não sentiu que teve apoio da diretoria. São Paulo já sondou o jogador, mas não fez proposta. O que está fazendo é acompanhar pedidos do Dorival Júnior. Inclusive o Dorival Júnior seria o grande trunfo se o São Paulo realmente quiser trazer o jogador. Isso porque o Zeca tem um ótimo relacionamento com o Dorival Júnior. Em 2015, o Zeca chegou a pensar em sair do Santos e o Dorival, que era técnico naquela época, falou para ele ficar. Os dois se dão muito bem, o Dorival adora o futebol do jogador e pediu para o São Paulo dar uma acompanhada, vamos ver o que vai acontecer. Processo na justiça, coisa lenta, já sabemos que vem novela por aí se o Dorival realmente quiser esse nome. Falando de Dorival, fica ligado que no final do vídeo eu vou falar sobre o planejamento e vou falar do futuro do Dorival um pouquinho. O Sal foi atrás de saber se São Paulo ainda está atrás do Carlos Eduardo, aquele atacante do Goiás, de 21 anos, que é promessa, fez uma excelente temporada agora em 2017 e é inclusive o artilheiro da Série B. Só que o valor que o Goiás está pedindo não é um valor de promessa não, ele está pedindo um valorzão, assim, de jogador já experiente. E aí eu fui atrás, conversei com a diretoria de futebol para saber. Eles falaram, olha, o Goiás está pedindo muito, a gente vai dar mais uma olhada no mercado e provavelmente não iremos atrás do Carlos Eduardo novamente. Ele tem aí proposta da Europa, provavelmente ele siga para lá, mas por enquanto, pode ser que mude. Por enquanto, São Paulo não continuará atrás do jogador, só sondou ali, viu o preço, falou, não é pra gente não, vamos atrás de outro nome. Já que estamos falando de reforçar lá na frente, eu fui atrás de saber se o Boi Bandido era uma possibilidade, se o Pato era uma possibilidade. E o que eu conversei com a diretoria de futebol é que o Boi Bandido não está entre os nomes conversados agora para esse planejamento de 2018 e nem o Pato. O pessoal pergunta muito nos comentários, nas postagens, no próprio portal spfc.net, mas por enquanto, segundo a diretoria de futebol, Pato e Boi Bandido não estão nos nomes para o planejamento de 2018. Fernando Bob, lembra daquele volante? Aquele que, quase veio no começo do ano, depois quase veio no meio do ano, agora vem outra novela, falamos dele há uns 4 vídeos atrás. Fui conversar de novo com a diretoria de futebol para saber, afinal, Jusilei é prioridade, o Petro já tá aí, o que é? Fernando Bob vem ou não vem? Vamos atrás dele, qual que vai ser? Perguntei para a diretoria de futebol que disse que por enquanto o nobre Fernando Bob foi deixado de lado, não estão atrás por hora. Já fizeram sondagem, já falaram bastante desse nome, foi uma novela sem fim, por enquanto foi deixado de lado o Fernando Bob. Eu conversei com a diretoria de futebol também para saber um pouquinho do planejamento de 2018 dos perfis de jogadores. Primeira pergunta que eu fiz, que eu acho que é a pergunta que não quer calar, porque toda transação que existe, se é o Hudson, se é o Walter, se é o Zeca, aparece o nome dele, que é o nome do Reinaldo. Reinaldo tá emprestado lá na Chapecoense, né?
foi pra lá depois daquela tragédia que aconteceu com a Chapecoense para reerguer o time e virou um dos laterais no Brasil em atividade mais conceituados. Agora toda a transação, todo o Brasil tá de olho no Reinaldo, quem diria, não é verdade? Pois é, conversei com a diretoria de futebol, o que eles pretendem fazer com esse nome? Vão trocar? Vão trabalhar o nome dele em alguma negociação para trazer outro jogador? E foi surpreendida com a resposta. Provavelmente São Paulo não tem planos de trocar o Reinaldo, inclusive vai tentar trazer pro ano que vem. Não é certeza, mas o São Paulo pensa em contar com o Reinaldo no que vem sim. Existe aí um sonho disso, vamos ver se isso pode se tornar realidade ou não, tem muita coisa para ver. Vontade do jogador, contrato, tem muita coisa para ver, mas abre aí uma possibilidade em primeira mão. O Reinaldo tem chance sim de voltar para o São Paulo em 2018. Do orçamento para o planejamento de 2018, a diretoria de futebol já apresentou ao conselho um estudo minucioso do orçamento que eles querem que seja aprovado para 2018. Por que minucioso? Porque a diretoria de futebol diz que os perfis de jogadores, presta atenção, diz que quer trazer jogadores prontos, não quer trazer nem promessa, não quer trazer jogador que vai pegar experiência ainda, porque se for para pegar experiência, sobe os meninos da base, não é verdade? Quer trazer aquele tipo de jogador que qualquer treinador contrataria. A diretoria de futebol também falou que esses jogadores prontos nem sempre são nomes óbvios. Por exemplo, Arboleda não era um nome óbvio e veio e deu certo. Pets não era um nome óbvio, veio e deu certo. Esse será o perfil de contratação de São Paulo agora na janela de transferência de dezembro e janeiro para a temporada de 2018. Então me vem nomes aí de jogadores prontos que não são óbvios, que são esses que o São Paulo irá atrás. Aí eu questionei a diretoria se para esse planejamento o Dorival Júnior estava incluso. Se eles contavam com o Dorival Júnior. Eles não têm certeza que o Dorival irá continuar para o ano que vem. Por isso que eles estão fazendo um planejamento em cima de nomes que um futuro treinador, se trocar, também queira. Se vocês tiverem perguntas sobre as chegadas e as saídas, enviem nos comentários, que eu tentei fazer aqui nesse finalzinho do vídeo, foi exatamente respondê-los. Tem muito nome que vem repetido, muito nome que toda janela aparece, e eu fico lá cutucando e reperguntando para saber a resposta. Então se vocês tiverem mais nomes aí para perguntar, pode deixar nos comentários, que sexta-feira a gente grava de novo e eu respondo vocês, beleza? Bora comemorar, semana de feriadão com um sorriso no rosto, afinal vencemos o clássico. Que jogo, que Hernanes, que profeta, fala a verdade, tá todo mundo assim muito animado. E pra completar, a Ponte fez a parte dela e quem diria que no final do ano voltaria tudo ao normal. São Paulo vencendo, Corinthians perdendo e o Palmeiras sem Mundial. Eu fico aqui dando beijo pra vocês, desejando um ótimo feriado a todo mundo.